as maiores dificuldades no mar. Bom, eu já perdi uma âncora. Perdi numa situação que eu tinha apenas uma âncora. Olha, não foi nada fácil. A sensação de você estar à deriva. E a gente estava, sei lá, uns 300 metros da praia, mas era numa enseada, havia rochedos de um lado, rochedos do outro. E olha, não queira saber, não queira passar por isso. Foi horrível, horrível. Deu tudo certo. Naquele dia acabou o dia se encerrando e a gente preso numa poita e assim, ninguém se feriu, não aconteceu nada com o barco, mas para mim, naquele dia, a gente estava começando assim a nossa vida náutica. Aquela experiência foi muito difícil, né? Hoje eu sei, né, que a gente precisa ter no barco, sempre que possível, ter coisas em redundância, né? Porque numa situação dessa, perde uma âncora e não tem uma âncora reserva, aí isso é um problema bem grande, né? Mas nessa época eu ainda não tinha essa consciência da importância da redundância das coisas, né? Bom, o que mais? Bom, eu já passei por algumas tempestades, mas eu lembro que nem foi uma tempestade em si, havia passado um ciclone a 500 quilômetros de onde eu estava. Eu acho que no dia seguinte chegaram as ondas dessa questão climática que teve muito longe de onde eu estava, mas as ondas vieram, foram geradas e vieram. Quando chegaram lá, foram as maiores ondas que eu já vi na vida. E eu estava no barco com a família, numa poita, tudo certo. Mas eu vou contar uma coisa, não era nada confortável ver aquele paredão de água chegando, vindo em sua direção. Eu lembro que meu filho, ele me chamou e falou: pai, olha o tamanho dessa onda, olha o tamanho. Mas ele estava curtindo. Agora eu não estava curtindo, não. Veio uma onda que você fica escondido, o barco some atrás da onda, tudo some, você só vê o paredão. Mas o bom é que era uma onda bem gorda, né? A gente subia até lá em cima, eu tava com cabo. Ainda bem, hoje eu tenho essa consciência, eu tava com o cabo da poita frouxo, assim, um cabo grande, não tava bem curtinho, ali a gente tava meio que sozinho naquele lugar, mas o barco ia lá em cima e descia, sabe? Sabe esses brinquedos de parque de diversão? Cara, mas aquilo não era um parque de diversão, era real, era ao vivo, era numa onda. Bom, enfim, isso foi uma dificuldade pra mim. Que mais? Já tive em outra oportunidade, aí era um dia de chuvona mesmo, vento forte, tava tudo certo, mas era de noite, né? Tava tudo certo, a gente tava numa boa poita, era uma poita grande, ela tava, assim, era uma poita segura, tava com os cabos bons, tudo certo, sabe? Aparentemente não tinha nenhum problema ali que eu devesse me preocupar. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver no meu alarme de âncora que a gente estava saindo do lugar. E eu falei, como assim? De noite, um ventão frio, sabe? Ondas e chuva. E era uma situação que eu não queria que houvesse problemas, né? A gente se preparou para aquele dia, mas enfim, o que aconteceu é que as ondas eram de tal forma, e a situação ali, nesse dia, a amarra, o cabo que nos prendia na poita já estava mais curto, e eu aprendi uma lição com isso. Nessa com cabo mais curto, na hora que vinha uma onda grande ali, com cabo curto na poita, sabe o que aconteceu? O nosso barco suspendia a poita, e a poita se mexia de lugar, né?
E eu falei, eu nunca tinha ouvido falar que poita poderia se mexer, né? O barco ser arrastado com poita e tudo. Claro, era uma coisa devagar, lenta, mas eu tava vendo, ó, o barco tá se mexendo do lugar. Eu comecei a ficar preocupado. Isso não foi uma coisa muito boa para mim. No final daquela noite, nem preciso dizer que, né, nem consegui dormir, né? Só ficava atento ali. Eu via que estava se arrastando, mas arrastando pouco, assim. Eu achei que, né, não ia fazer nada de diferente ali. Mas depois, quando passou tudo estava calmo, eu fui ver de novo as marcações no alarme de âncora. A gente deve ter suspendido aquela poita e arrastado mais ou menos uns 5 metros. Não é muito, sabe? Eu sei que não é muito, né? Mas entre 5 a 8 metros, era uma distância curta, mas deu para perceber que arrastou a poita, né? E na hora que você está vivendo aquilo, no meio da tempestade, de noite, com a família a bordo, não é uma coisa que você quer, né? Que você fica pensando, será que a gente vai chegar na praia ou é a chuva que vai parar, o vento, a tempestade que vai parar primeiro? São muitas dúvidas, né? Você pode falar, poxa, você perdeu âncora, você viu onda grande, viveu, né? Experimentou estar num barco com a família com ondas grandes, você passou por tempestade que levantou a poita. Esses foram seus problemas? Você não sabe o que é problema no mar. Claro, cada um de nós passa, né? Tem suas próprias experiências. E você que está há mais tempo no mar, certamente viveu coisas muito mais agudas e talvez esteja dando risada disso que eu estou contando aqui, né? Mas para mim, ali, naquele dia, com a bagagem de experiência náutica que eu tinha naquele momento, foram problemas muito, muito grandes. Agora, eu preciso admitir uma coisa. As minhas maiores dificuldades não foram no mar. Não foram num barco. Foram naquilo que a gente pode chamar, sei lá, de uma vida tradicional em terra, uma vida convencional em terra. Todas as tempestades a bordo, toda vez que eu vi o barco fazer água, toda vez que o motor falhou. Isso acontece com você também, é só comigo? Toda vez que eu fui pescar e não consegui pegar peixe nenhum. Todas essas situações que eu não queria ter passado não chegaram nem perto das lutas que eu vivi em terra. Talvez para você a sua maior luta tenha acontecido no mar mesmo. Cada um de nós tem experiências diferentes. Talvez as páginas mais duras da sua vida tenham sido escritas no mar. Mas não necessariamente para todo mundo, né? O fato é que a gente vira e mexe, só por ser humano nessa terra, a gente vai encontrar, sei lá, problemas externos, tipo bater num container que tá boiando à noite, no escuro total, e não deu pra ver esse container e provocou uma avaria no barco. Ou, sei lá, colidir com uma baleia. São problemas externos, né? Mas também a gente pode viver problemas internos. E eles podem ser tão grandes quanto. Pode ser, sei lá, uma depressão, sabe? Um medo. Não saber lidar com um filho que está trilhando um caminho difícil. Ou não saber como lidar num relacionamento. Enfim, problemas que estão lá no fundo do nosso coração. E não são menores, né? Podem ser também, talvez até problemas espirituais, né? A gente procurando lidar em fazer as coisas certas, em ter uma consciência limpa diante das pessoas, diante de nós mesmos e diante de Deus, né?
Enfim, seja qual for a natureza da sua dificuldade e da minha dificuldade, eu lembro nessas horas de uma coisa. Existe uma frase que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que de uma forma que talvez eu não entenda, a gente não entenda, mas aqueles que buscam a Deus e que amam a Deus, uma coisa ele pode ter certeza: tudo que ele passa de dificuldade na vida, de alguma forma, vai contribuir para o bem dessa pessoa. Tá bom? É isso aí.